Olá, Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre e eu sou a Eduarda Queiroz. e esse podcast tem a realização da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. Que chique. E estamos aqui com uma convidada muito especial para falar de um livro que ela escreveu. Estou super curiosa, porque como vocês eu ainda não sei nada, né? Então, Carlete Vieira de Souza, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, meninas. É um prazer, uma satisfação estar participando desse podcast Papo em Mente, até porque esse é um assunto e um tema, né, que tanto me aquece o coração, meu livro, como, assim, o nome do podcast de vocês me atraiu muito, né? Papo em Mente. Achei muito interessante, muito criativo também. E fiquei, assim, quando eu recebi o convite, muito lisonjeada de estar aqui participando com vocês. Falar, compartilhar um pouquinho, né, sobre o meu livro, sobre a minha história, sobre como aconteceu tudo e como está acontecendo. Eu realmente estava muito curiosa, tanto que nos bastidores eu tentei ainda, né? Mas Ter eu um não spoiler deixei. dela, não deixou. Então, Carlete, agora, fale-nos tudo. Né? Como que foi a ideia do livro? Porque assim, gente, vocês viram o título? Olha que legal. Ser humano de verdade, o que você precisa e não sabe para se tornar um. E aí, hein? O que você precisa? O que você precisa, hein, Duda? Vou descobrir, né? Você, me fala como teve a ideia, como foi? Nos bastidores você me perguntava, né, quanto tempo eu levei para escrever o livro. Eu disse que foi uma vida. Por que uma vida? Porque, na verdade, a nossa história, a nossa estrada, a nossa trajetória de vida, ela acontece desde que a gente, né, desde que nós somos concebidos. Então, de lá para cá, foram quase 50 anos, né, em maio completarei 50 anos. E aí, é uma história de onde, há alguns anos, Deus ele plantou uma sementinha no meu coração. E eu já escrevi lá em alguns, eu inclusive encontrei um papelzinho essa semana e disse, meu Deus, olha aqui, eu vou escrever um livro. E estava lá. E aí, ao longo dos anos, Deus plantou essa sementinha e ele disse, na hora certa, tudo vai acontecer. Né? E eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, tenho uma fé muito grande e eu procuro sempre ter uma intimidade com Deus. Essa intimidade, né, através da palavra, através da leitura e através principalmente das ações. As nossas ações no dia a dia sempre estar de antena e radar ligado para saber o que Deus quer de mim. E ele foi me conduzindo ao longo da minha história, da minha vida profissional, familiar, no meu casamento, com meus filhos, com meu esposo. Enfim, foi uma vida toda de antena ligada. E quando chegou esse momento, né, do livro, então, durante a minha vida, eu comecei a fazer várias perguntas. Meu Deus, às vezes aconteciam coisas que talvez, ao olhar de certo ângulo, você dissesse assim, que situação dolorosa, que situação difícil, que situação... E eu, meu Deus, por que isso está acontecendo? Situações realmente de dor, de fragilidade, né, que eu passei por alguns momentos na minha vida, tanto de doença com minha filha, como de provações no meu casamento, na minha profissão. E eu sempre, meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E Deus, eu digo, ele sempre responde. Se a gente perguntar, cuidado. Pergunte se não quiser ouvir a resposta, porque ele responde. E às vezes se a gente não estiver preparado para escutar a resposta, a gente não, né? Isso não quero ouvir. E ele foi dizendo, olha, é por isso, tá vendo? Prestar atenção nisso. E aí chegou um dado momento que o negócio apertou e ele disse, olha, chegou o momento agora, você está preparada para escrever os porquês, né? Então, esse livro, ele responde alguns porquês que eu fiz a Deus e que ele me mostrou. E ele me mostrou de uma forma muito profunda, né? Desde a concepção do ser humano, da criação, na verdade, nem a concepção, a criação do ser humano aos olhos dele, né? E o que ele espera de cada um de nós, que somos filhos dele, criados à sua imagem e semelhança, por ser um Deus uno e trino. Nós, por sermos filhos desse Deus, também temos a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um com sua função, tanto divina quanto em nós humanas. E foi essa natureza trina nossa que eu fui descobrindo ao longo da minha vida. Então, nós somos um ser trino,
porque somos feitos de corpo, de alma e de espírito, e que muitas vezes, e muitos de nós não sabemos disso, morremos e não descobrimos a nossa natureza. E passei muitos anos já na minha vida, venho de família de base católica, muito católica, e foi dentro da minha religião que eu às vezes não me contentava só, eu vou à missa, mas assim, eu não sentia Deus assim de uma forma, sabe? Às vezes eu ia, terminava a missa, mas eu não sentia aquela presença. E eu dizia, meu Deus, e chegou um dado momento, perto da minha adolescência, que eu conheci a renovação carismática. E ali eu tive uma experiência muito profunda e forte com Deus. E a partir dali, até hoje, né, eu experimento e bebo dessa graça de uma forma muito forte. E aí ele me falou, olha, você tem uma espiritualidade muito grande. Eu vivia na igreja, eu fui catequista, todos os sacramentos eu tenho, tudo. E, às vezes, eu era exagerada, sabe? Nessa coisa da religião. Eu sou uma pessoa... Hoje eu me entendo, porque depois eu fui procurar me conhecer em termos de emoções, do meu temperamento, nessa parte mesmo que a gente chama da alma. E eu vi que, quando eu buscava muito a Deus, e eu estava muito ali buscando, eu sou uma pessoa muito legalista. Então, eu gosto das coisas tudo muito certinho. Se não tiver ali dentro da lei, pronto, a palavra de Deus, pronto. Vou dar um exemplo. Então, não, porque a palavra diz que é assim, então tem que ser assim, tudo bem, tem que ser assim. Mas, se não for inspirada pelo Espírito para aquele momento que você está vivendo, ela tem uma razão e um sentido, e ela tem que ser orientada. Então, eu vivi muito tempo nessa parte, assim, como eu poderia dizer, 8 ou 80, eu fui o 80, dentro da espiritualidade. E Deus, ele foi me mostrando. Foram acontecendo coisas, assim, concretas, situações, que eu dizia, meu Deus, e ele dizia, não é assim, presta atenção, eu estou falando. Então, não é assim, não é bem assim. Não é porque a pessoa não é católica que ela não está salva. Não é porque a pessoa não está dentro de uma igreja que ela não está salva. Então, presta atenção no que eu estou lhe falando. E assim foi. Chegou um momento em que eu espiritualmente, eu me sentia plena, cheia, mas continuaram acontecendo eventos na minha vida que eu, tipo, caramba, é sofrimento. O que danado é isso? Aí eu continuei perguntando. Ele disse, você quer saber? Pois então, eu vou lhe mostrar. Então, ele foi me conduzindo para eu conhecer a parte da alma. A parte da alma, que aqui no livro eu falo, porque eu ia preparar, mas não deu tempo, um fantoche. Um boneco, um fantoche, onde o corpo seria o boneco. Isso foi uma inspiração que Deus me deu. Um boneco, onde esse boneco do fantoche está relacionado, ou, digamos assim, ilustraria o corpo, tá? A alma seria os cordõezinhos que estão ligados ao boneco. Seriam os cordões, aquelas... E a cruzinha, aquela madeirinha que fica ligada aos cordões, seria o espírito. Então, nós somos meio que um fantoche, aonde o que a gente vê é o corpo, é o que a gente está vendo aqui. A alma seria algo que está entre o nosso corpo e o nosso espírito, que eles muitas vezes se confundem, porque a nossa alma tem o toque divino, que é o espírito, o nosso espírito, que se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus, nos conduzirá à plenitude, tanto o nosso espírito, quanto a nossa alma, quanto o nosso corpo, que é o que Deus nos chama a ser, chamados à santidade. Só chegaremos a Ele um dia se plenamente nós estivermos puros. Então, esse momento da minha vida que Deus disse, você agora precisa se conhecer. Quem é Carlete? O que é que Carlete tem de emoções? O que é que Carlete tem de sentimentos? O que é que Carlete tem na alma dela, voltada para o corpo, que ela precisa melhorar, purificar? E foi e que aí eu comecei. Ele foi mandando cursos. Eu fiz vários cursos nessa área para desenvolver, né, a parte humana mesmo, de conhecimento, de autoconhecimento. Então, eu cito vários cursos que eu fiz, né, durante alguns anos da minha vida, desde 2017 para 2018 para cá.
Então, ele foi conduzindo, né? Eu fiz um, depois fiz outro, fiz Dale Carnegie, fiz Enneagrama, enfim, vários cursos. E aí eu fui me conhecendo. Digo, meu Deus, eu sou isso tudo. Caramba, eu sou assim. E tinha coisas que eu não acreditava que eu era daquele jeito. Para vocês verem, chegou um cúmulo. Eu fiz esse treinamento Enneagrama, não sei se vocês já ouviram falar ou já conhecem, em relação aos comportamentos, aos tipos de pessoas. São 9 tipos padrões, né? E você fica ali dentro de um daqueles 9. E eu fui em Recife fazer esse treinamento e falaram-se os 9 tipos. E eu, mas não sou esse 1, nem 2. Chegou no 8, eu digo, não é possível. Vai chegar o 9. Quando chegou no 9, aí eu me identifiquei. E esse treinamento, ele é baseado nas nossas raízes mais profundas, que é o que domina as emoções. Por exemplo, que ele até ele é comparado aos pecados capitais. Então, o orgulho, por exemplo, que foi o meu, era o que me movia. E que é o que me move? É o orgulho, digamos assim. Ele compara como uma árvore onde tem a raiz, o tronco e os galhos. A raiz seria aquele que mais você tem predominante. E eu, Carlete, até então, eu não me via uma pessoa orgulhosa. Interessante. Por quê? Qual era a minha concepção de orgulho? Isso aí é onde entra o nosso conhecimento da vida, de tudo. De uma leitura que você faz, né? De um livro, de um podcast que você assiste, de uma leitura bíblica que você faz, inspirada, de uma pregação que você ouve, de uma música que você... E dali você pode tirar vários ensinamentos. E lá nesse curso eu entendi que o que eu achava de concepção de orgulho não era realmente o que eu entendia como orgulho. Na minha cabeça, Carlete, o que era uma pessoa orgulhosa? Era uma pessoa que, por exemplo, entrava em um ambiente como esse aqui, não olhava para ninguém, estava com meu narizinho empinado, não dava um bom dia nem uma boa tarde a seu ninguém, só a vocês, obviamente, porque seriam, né, as que me convidaram, as protagonistas, digamos assim, junto comigo do podcast. E pronto, para mim, orgulho era isso, era não ter atenção, se importar com as pessoas mais, digamos assim, mais humildes. E eu nunca fui assim. Eu vim de uma família onde nós, os Vieira, né? Eu estou falando dos Vieira, somos muito abertos, somos muito carismáticos, somos muito alegres. A gente fala com todo mundo, não tem besteira, não tem frescura. Então, isso para mim já era o suficiente para dizer que eu não era orgulhosa. E, na verdade, quando você vai para a raiz do que é orgulho, inclusive, eu estava assistindo um podcast semana passada de Paulo Vieira com Joel J. Ele falando sobre orgulho. E tudo que ele falava, eu dizia, pô, não é assim mesmo, rapaz? E ele dizendo que o orgulho, ele tem 26 formas de se mostrar, de se apresentar. E ele está escrevendo um livro sobre o orgulho. Uau. E eu digo, meu Deus, eu sou a primeira da fila, porque eu estou aí nesse meio. E aí, Deus foi me mostrando. Sim, só voltando. Aí a treinadora disse assim, Carlete, me fale um pouquinho de você, com as suas dúvidas. E eu disse, olha, tá dando isso aqui, mas eu não estou concordando. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Aí ela foi me fazendo umas perguntas. E nessas perguntas, ela foi vendo que eu era orgulhosa. Por quê? Porque eu não aceitava o que ela observava em mim. Eu dizia, não, mas eu não sou... Ela disse, olha, só em você não aceitar já é um indício do orgulho. É você... querer sempre estar certa. E isso sempre fez parte de mim. Tipo assim, eu preferi estar certa do que estar em paz. Hoje é o contrário. Eu prefiro estar em paz do que mostrar que eu tô certa, que muitas vezes eu nem tô. Tá entendendo? Então, assim, Deus ele foi quebrando, eu literalmente, um vaso de barro, que ele foi assim... Ele quebrou. Primeiro ele quebrou, né? O vaso ficou em cacos. E depois, quando eu fui reconhecendo que eu era apenas um vaso de barro frágil, que ele é quem me fez. Ele é quem me transforma. Ele é quem me direciona. Então, a partir do momento que eu reconheço isso e que eu reconheci isso, ele
Você entendeu? Eu vou dar só um exemplo do que aconteceu, para vocês entenderem. Assim, é uma fração. Mas, assim, eu sou casada, nós temos um relacionamento de 33 anos. Foram 10 de namoro e 23 de casamento. Então, são 33 anos, uma vida, né? E nós temos 5 filhos. Eu digo 5 porque 2 foram abortados. Foi abortos, mas vieram e trouxeram. Eu vivi o propósito. E nós temos 3 filhos. Uma de 19, um de 12 e uma de 4. Nesse intervalo da primeira, da mais velha, da de 19, para o de 12, foram esses 2 abortos. E aí, olha a minha prepotência e minha arrogância e o meu orgulho. Por quê? Por eu ser muito racional, né, por eu ser muito metódica, então eu sempre programei tudo na minha vida. Programava tudo. Não, eu vou fazer esse curso, eu vou casar com fulano, vai ser tal dia. Por quê? Eu vou fazer, quando eu terminar, vou fazer o mestrado, depois eu vou fazer o doutorado, depois eu vou ter filhos. Por quê? Porque eu queria uma vida certinha. Você eu não está queria... no controle da sua no vida, controle, sempre O controle é meu. excelente observação. Era, sem saber, era isso que eu buscava, o controle da minha vida. E aí, como eu me segurei para casar, me segurei para ter filhos, então tudo aquilo era que eu estava no controle. E aí, depois da minha primeira filha, eu prepotentemente, eu lembro como hoje, em uma das minhas orações, eu disse assim: Senhor, eu quero até os meus 35 anos, no máximo, ter o meu segundo filho. Eu não quero ter filho depois dos 35 anos. Desse jeito. Eu não quero ter filho depois dos 35 anos. Já está bom demais, porque senão eu vou ter filho velha. Aí ele disse: tá bom, tome. Pã, engravidei. Perdi. Aquilo para mim foi um baque. Foi um baque. Quem já perdeu um filho sabe do que eu estou falando. Foi um baque. E do mesmo jeito, eu não aprendi a lição. E eu disse, continuei do mesmo jeito. Um ano depois eu engravidei, eu ainda não tinha 35, e eu continuei com a mesma oração. Olha, Senhor, eu não quero ter filho velho. Mande o filho antes dos 35. Você quer? Tome. Engravidei de novo. Perdi de novo. Quando eu perdi de novo, eu parei, aos prantos, chorando. Eu disse, meu Deus, por que isso está acontecendo? E ele me mostrou. Você não quer? Eu lhe dou. Mas quem tira sou eu. Você não manda em mim. Quem é o dono da vida sou eu. E quem dá e quem tira na hora que eu quiser sou eu. Você aprendeu esta lição? Aí eu, tá bom, Senhor. Eu aprendi. Quem manda é o Senhor. E aí eu comecei a entender. E isso foi um dos vários fatos foram acontecendo que ele foi me mostrando, literalmente, na dor, que quem manda é ele. E aí ele foi quebrando o meu orgulho etapa por etapa. Ele disse, pronto, esse aqui você já venceu, você já entendeu isso aqui, pronto, agora vamos para frente. Outro degrauzinho. Aí ia acontecendo outra coisa. E ele, tá entendendo agora? Pronto. Ao ponto, né, de ir acontecendo umas coisas, e eu questionar, meu Deus, será que eu tenho fé? Será que eu tenho fé? E aí eu descobri que a gente só sabe se tem fé realmente na provação. Não existe você dizer que tem ou não tem fé se você não é provado. Se você não é... Tudo bem, né? Se tá tudo bem, tá na maravilha, sua vida tá de vento em popa, tá tudo bem, sua família, seu trabalho, tudo é só flores, não tem nenhum sofrimento. É muito fácil você dizer que tem fé assim, né? Se a gente olhar para a vida de Jó, poxa, que é o exemplo de fé, né? Moisés e Jó são grandes exemplos de fé, porque sofreram muitas tribulações, foram muitas provações e estavam ali. E aí eu me questionei, Senhor, será que eu tenho fé? E ele disse, bom, você já passou por alguns testes, agora eu vou lhe dar um teste, que esse teste aqui, se você é a prova de fogo. Se você passar por esse teste aqui, o negócio vai melhorar para o seu lado. Eu digo, tá bom, vamos ver que teste é esse. E aí, essa nossa primeira filha, né, que na época tinha 7 anos, e Emanuel tinha 7 meses de idade. Ele já nasceu com uma pneumonia, foi para a UTI, eu não vi Emanuel, foi uma turbulência, foi um prelúdio do que ia acontecer já. E Mariana, aos 7 anos, ela teve uma doença, que ela ficou em coma, e ela praticamente morreu nessa doença. Digo morreu porque realmente, literalmente, os médicos disseram que não tinha mais nada a fazer. E foi uma pneumonia muito forte que evoluiu para uma sepse, né? E
foi rapidamente, foi tipo de um dia, praticamente um dia, 2 dias para o outro, e ela já estava na UTI e os órgãos dela paralisaram, ela não respondia antibiótico. Enfim, estou resumindo, mas resumindo, Deus, ele mandou aquela provação para que eu pudesse realmente mostrar se eu tinha ou não tinha fé ali. Então, eu digo nós porque o meu esposo, ele chorou a morte dela. Muitas pessoas choraram a morte dela, até porque ele é médico, ele entendia o que estava acontecendo. Eu sou professora de microbiologia, então eu sabia o que estava acontecendo. E de 10 crianças, uma, no máximo 2, saem do quadro que ela teve, né? Então, assim, era algo que, humanamente olhando, não tinha mais jeito. E aí foi nesse momento, né, que eu lembro que no Hospital da Eclipse estava numa reforma lá na UTI, muita poeira, muita, sabe? E tinha uma salinha, assim, bem, tipo, abandonada mesmo, como se ele estivesse botando um resto de metralha, alguma coisa, estava bem... E eu me ajoelhei ali e disse, meu Deus, tu és o Deus de sempre. É o mesmo Deus, não mudou. Tu és o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. És o Deus que curou cego, né? Fez cego enxergar, fez paralítico andar, ressuscitou Lázaro. É o mesmo Deus. E eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes ressuscitar a minha filha. Naquele momento, gente, eu cheguei a me arrepiar, foi impressionante. O Espírito Santo veio assim e disse, sua filha já está curada. Mas aquela certeza invadiu a minha vida, o meu coração, de uma forma tão forte que a partir dali eu não tive dúvidas. Eu, ao mesmo tempo, já fui agradecendo. Disse, Senhor, muito obrigada, porque tu escutaste a minha prece, a minha oração. E ali eu fiquei, assim, era de uma coisa impressionante. Agarrou a vitória. Não, a graça é minha e eu tinha aquela certeza. E aí, quando eu olho para a porta, está o meu esposo. Se vocês forem assistir o podcast com ele, que foi o primeiro convidado, ele conta essa história. E eu olho e eu fui lá, me abracei com ele. Menina, ele chorando aos prantos, horrores. Nós perdemos nossa princesinha. Nós perdemos nossa princesinha. E ele olhava para mim e eu, tipo, sabe? Assim, plena, forte como uma rocha. E eu disse, nossa princesa já está curada. Ele, como assim? Você é... E ele fala, né? Ele olhou para mim e achava que eu estava louca. Eles, literalmente, eu achei que você estava louca. Tipo assim, estava numa situação tão envolvida ali que, tipo, saiu da realidade. Nossa, na verdade, eu já tinha chorado por ela à tarde, porque eu vi a situação. Eu já tinha chorado, mas eu disse, eu liguei, mandei mensagem para todo mundo, façam uma corrente de oração. E foi nesse momento. E pronto. E ali, tudo foi se desenrolando de uma forma extraordinária. Deus foi me dando palavras, né, à noite. No outro dia de manhã, Deus me deu a palavra de Talita Cumi, que quer dizer, menina, ordeno-te, levanta-te. E no outro dia, os médicos já disseram, ela vai passar no mínimo uma semana aqui, entubada. E no outro dia de manhã, ela estava respirando 100% sem o tubo. Onde, no tubo, ela não conseguia respirar 100%. Então, assim, são vários momentos e que Deus disse assim. E ali foi um momento onde a fé, ela resplandeceu não só para mim, mas ela resplandeceu para todos que estavam à nossa volta, inclusive para o meu esposo, que ele dá esse exemplo, né? Porque ficou muito forte para ele. Com certeza. E aí, Deus disse, pronto, você passou no teste. O teste tá... Você tem uma fezinha, você foi aprovada nesse teste. Como na nossa vida, assim, a gente vai, né? Pronto, vocês estão aí, parabéns, terminaram o curso, que maravilha. Eu fico muito feliz, assim, porque são etapas, né, que a gente vai passando. Poxa, fiz o ginásio, fiz o Enem, terminei, fiz o meu curso. E a gente vai galgando, né? Vai galgando. E na vida é do mesmo jeito, né? Como na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. E na minha vida de fé foi do mesmo jeito. Foram degrauzinhos e que Deus foi colocando umas provas para eu ir fazendo. Subir de nível. Subir de nível, exato. E aí, nesse nível hoje, foi o nível de Deus dizer assim, pronto, você está pronta para escrever o livro, porque você agora entendeu as dimensões do ser humano, que você não é só corpo,
Você também tem um espírito, mas você também tem uma alma. Você precisa se conhecer, mas você precisa entender que isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse tempo todo. De que se o espírito ele estiver no comando, se o espírito estiver no comando, tudo vai se equilibrar. A alma e o corpo. Aos poucos, ou rapidamente, porque na palavra diz que para Deus um dia é igual a, né, a 100 anos, ou é 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia, não tem isso. Quando ele quer, a coisa acontece rapidamente. Então, ele me mostrou de que, se o Espírito ele estiver no comando, se você for uma pessoa que estiver ali prontamente, diariamente, sempre buscando a palavra, buscando saber o que Deus quer de você, automaticamente, mais cedo ou mais tarde, tudo se organiza. Sua alma, suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, seu espírito domina a sua alma e o seu corpo. Mas se você estiver sob o domínio do corpo ou da alma, são as emoções, uma pessoa muito sentimental, meu Deus, não, meu Deus, não adianta, porque você sempre vai, até Deus você vai tratar de forma sentimental. No dia que você sentir, né, aquele que a gente tá com, eu tô com Deus hoje e tal, aí você acha que Deus existe. No dia que você acordar para baixo, que a gente é assim, né? Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda tão bem. Não escuta a voz de Deus, aí pronto, ele não tá aqui. Tá. Aí a emoção toma conta. Não, ainda Deus, porque Deus não existe, porque Deus não me ama, aí entra aquele drama. Então, quando o espírito ele domina sobre a alma e sobre o corpo, é natural, porque esse Deus, esse Espírito Santo, que ele nos deu para nos orientar, para nos equilibrar, né, para nos dar sabedoria de como conduzir a nossa vida, naturalmente a nossa vida vai entrar no equilíbrio. O fruto do Espírito vai resplandecer, né? Isso, exatamente. E é isso, sobre isso, eu falo aqui do corpo, eu falo da alma e eu falo do espírito, né? Então, esse equilíbrio é a chave da felicidade, que é o que a palavra traz. É a temperança, né? São os frutos, são as virtudes. Quando a gente vive essas virtudes, que é o que o próprio Deus nos propõe, mas não é viver de uma forma pesada. Porque o que eu vejo hoje em dia, as pessoas olham para Deus como um fardo, né? Fogem de Deus porque acham que Deus vai colocar ela numa berlinda. Não. Ou se não, o contrário, né? Porque hoje eu acho que tá também virando muito lado. Não, Deus é amor, ele aceita tudo, ele me ama como eu sou. Isso, que é muito, isso é perigoso. Aí volta para a referência do orgulho. Qual a sua referência de amor? Isso, exato. Que é justamente o que acontece hoje, né? Você não pode... Esse livro, Ser Humano de Verdade, essa verdade é a verdade que é o próprio Cristo, que ele veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu não posso querer viver uma vida baseada na verdade se eu não sigo essa verdade. E dizer que eu estou seguindo, que eu vejo o que as pessoas estão fazendo hoje. Não, mas essa é a verdade, é a minha verdade. É a minha verdade. As pessoas estão tornando-se deuses de si próprios. Exato. E aí é um perigo enorme, né? E é por isso que essa não precisa ir muito longe, não. Olha dentro de casa, assim, ó, peraí. Na família, nos amigos, como é que tá? Tá legal? Tá bom? Tá... Ou tá, assim, uma bagunça, virada de cabeça para baixo, né? Como é que tá aí? A gente vê, basta olhar. Eu não assisto jornal faz anos. Porque se você fosse guiar pelas coisas que a gente vê, fé não existe. Não vai existir fé, porque você olha e diz assim, o mundo está perdido. O mundo está perdido. E não é esse tipo de gente que Deus nos chama a ser. Ele nos chama a ser luzes. Né? Sedes luz. No meio da escuridão, no meio das trevas, sejam luz. E luz é como esse pêndulo aquele. Não foi feito para... Se ele estivesse aqui embaixo, a gente ia estar tudo no escuro. A luz foi feita para estar em cima, iluminando, né, aqueles que estão no ambiente. Então, você está num ambiente. O que é que você leva para aquele ambiente? Não é? O que é que você... E a gente é sacerdote, né? Somos. Pra proclamar o reino dele. Então... Somos. Ele nos chama a isso.
Agora, Carlete, eu fiquei bem curiosa. Como é que você chegou no título desse livro? Porque ele é muito significativo, né? E instigante também, né? Como foi que você chegou no título dele? Olhe, como eu já falei, eu sou uma pessoa muito assim, que procuro sempre... Meu Deus, é da tua vontade isso? Não é, tá bom, entendi, não é, certo. Então, essa palavra verdade, Deus me deu há muitos anos, tipo, há mais de 20 anos, quando eu fui em um encontro, que tem aqui em Campina todos os anos no Carnaval, que é o Crescer, que é um encontro que acontece no Espásio, é um encontro católico, e pasmem, já faz mais de 20 edições do Crescer, e eu só fui esse. Nossa, é mesmo? Eu só fui esse. E eu já tinha começado na caminhada, né, da carismática, e eu senti muito forte a vontade de participar desse encontro. E todo ano é um tema. Por exemplo, esse ano foi família. Então, todo ano é um tema. E nesse ano que eu fui, nesse único ano que eu fui, foi Crescei na Verdade. Esse ano que eu fui para o Crescer foi Crescei na Verdade. E Deus falou muito, mas muito mesmo. É como não. Ele me disse assim, Crescei na Verdade. Na sua vida, você vai ter muitas provações, você vai passar por muita coisa, mas Crescei na Verdade. Fique grudada em mim. Não saia de perto de mim, porque eu sou a videira. Aquele que não está na videira morre, mas o que está grudado vai crescer e vai dar frutos. Então, fique na verdade. Aconteça o que aconteceu, o sangue deu na canela, mas não saia de perto de mim, que foi o que aconteceu. Deu na canela, veio assim com tudo, mas eu estava ali. Meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? E isso ficou para mim, assim, até hoje, quando foi para... E ele foi conduzindo, até que o ano passado, eu fui para eu faço parte de uma comunidade católica chamada Remidos no Senhor, e há alguns anos eu trabalho no Retiro de Carnaval em Pombal, é um retiro muito grande, mais de 6.000 pessoas participam desse retiro, e o ano passado o tema foi esse, Crescei na Verdade. E Deus falou muito forte, o título do seu livro está ligado a isso. E foi justamente quando ele foi me mostrando a questão do ser humano, e dentro de várias passagens da minha vida, Deus foi me mostrando o que ele queria com o ser humano. Qual o objetivo dele? Por que ele nos criou? O que é que está acontecendo? Por que hoje o homem está do jeito que está? Então, ele foi me conduzindo internamente, e a partir de algo muito forte, como esses 2 encontros, de comprovar, assim, eu quero que você leve a mensagem de quem é o ser humano, de que ele é formado, da identidade dele e onde ele deve viver para ele ser realmente o que ele nasceu para ser. Que é filho da verdade, viver na verdade e ser feliz de verdade. Porque quando a gente vive a verdade, não tem como a gente ser diferente se a gente não for. Porque vocês têm filhos? Sim. Todas duas? Sim. Então, eu também tenho, então vocês vão entender o que eu estou falando. Quando a gente tem filhos, né, os nossos filhos são meio que reflexos da gente, né? Eles olham muito o que a gente faz, o que a gente fala. Se a gente se contradiz no que a gente diz, no que a gente fala, eles já olham assim, oxente, mamãe, né? Então, assim, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe de onde a gente vem e sente verdade, os filhos, eles têm total segurança de serem quem eles são na frente da gente. Então, eu vejo muito isso. Eu tenho uma filha, a mais velha, né? Ela tá estourada na internet. Em 1 mês, 2 meses, ela ganhou 60.000 seguidores. E aonde eu passo na rua, o povo, você é a mãe de Mari Souza, você é a mãe de Mari Souza. E eu digo, meu Deus, até na escola, os gurizinhos que passam, fica dizendo, fala com a mais nova, porque ela aparece nos stories dela, e ela, Lele, que é a mais nova, Lele, eu digo, minha nossa, eu tô perdida. Mas, assim, o que eu vejo é um reflexo do que eu e o pai, eu sei que tiveram conturbações, problemas, mas o que ficou foi uma mensagem muito forte de ser quem ela é. E ela fala, no primeiro post lá, que ela até
deixou lá marcado no Instagram dela, é quem sou eu. E eu me emocionei quando eu assisti o post dela. Inclusive, é um post de 3 minutos, mas você não sente o tempo passar, porque ela coloca vídeos e é muito dinâmico de quando ela era pequenininha, ela caindo, ela comendo areia, eu e o Wendson gritando, pulando, dançando. Somos nós, né? Com nossos erros e acertos, mas eu sempre procuro deixar eles muito livres dentro do limite, né? Porque, às vezes, a criança em casa, por exemplo, pegou alguma coisa, ou, não faz isso, sai daí. Então, assim, às vezes você começa a podar tanto a criança que ela cresce dentro de um rigor, de algo que ela não é, chega um ponto que ela não é mais ela mesma. Eu tenho um exemplo, assim, de pessoas, de crianças, que eram tão dentro de casa, não sobe no sofá, não pode fazer isso, não pode... Em casa ela não faz, mas quando ela chega na casa do vizinho, na casa do familiar, ela pula até furar o sofá da pessoa. Pinto 7, 14, 21. Por quê? Porque o pai e a mãe não deixam ela ser quem ela realmente é. Entendeu? Não é que o menino vai furar o sofá dentro de casa, mas deixa a criança ser ela, deixa a criança ser espontânea, deixa a criança... E você vai olhando, se aquilo passar dos limites, você vai lá e corta. Você vai lá e explica, poda, o equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, eu vejo muito isso, sabe? E Deus, ele me conduziu para isso. Eu te dou liberdade. Mas você não está me perguntando o que é certo e o que não é. Você está me dando, porque Deus é assim. Ele não invade. Ele é muito educado, né? Ele chega na porta sutilmente e bate. Ele não diz, abrirei a porta e cearemos juntos. Então, Deus, quando a gente entende esse amor que você falou, né? Que o povo está tão distorcido hoje. O amor, o que é o amor hoje? Você olha assim, meu Deus, né? Não é esse amor de verdade, o amor que dá a vida, o amor que sabe que vai morrer e mesmo assim controla suas emoções, seus sentimentos e diz assim, o Espírito está acima de tudo isso aqui, é minha missão, é meu propósito, eu vou. E depois de tudo, a gente entende que apesar da morte, vem a glória, vem a ressurreição. E é esse o exemplo. E Deus, ele me mostrou isso. Olha, Carlete, você já passou por muita coisa, muito sofrimento, mas você já entendeu que viver a minha verdade, viver os meus caminhos, por mais sofrido e doloroso que seja, mas tem algo muito melhor no final. E o que eu quero que você fale para o mundo é isso, é que as pessoas saibam quem elas são. A identidade delas. Então, quando elas entenderem quem elas são em mim, na verdade, elas são um ser humano de verdade. Elas são seres humanos. Nós somos seres humanos. Todos somos seres humanos, né? A primazia da criação. Deus nos deu a primazia da criação dele. Somos os únicos que temos a sua natureza. Corpo, alma e espírito, né? E se a gente se deixar guiar pelo espírito dele, nós seremos plenos. Então, assim, quando Deus, ele nos poda, nós que somos mães, sabemos quando a gente reclama com o filho, quando a gente, às vezes, dá até uma tapinha que hoje não pode mais estar espancando, mas que vale, né? Às vezes vale. E você vê que o filho, ele se educa. Ele educa e está na palavra. Corrigir os vossos filhos, né? Então, eu aprendo muito isso também com meu esposo, né? Que às vezes mãe é mais... assim, mais maleável, mais sensível, e às vezes o pai é mais durão, mas às vezes muda um pouquinho, mas às vezes é preciso, né? E Deus é isso, ele às vezes vem, nos poda, nos dá aquela lição, mas se a gente estiver ligado nele, a gente vai, eu entendi. Aí eu estou aprendendo com a lição. E aí esse ser humano de verdade, Deus me mostrou que ele é o exemplo de ser humano de verdade. E nós somos seres humanos, mas que se nós estivermos ligados nele, né, recebermos o batismo, se nós vivermos na sua palavra, ele vai nos conduzir, assim como o Espírito Santo conduziu Jesus, a ser esse ser humano pleno, que nós nunca chegaremos em vida a ser o que Jesus foi, porque ele já é. Né? Isso. Ele é o verbo encarnado, então ele já é o próprio Deus, mas nós nunca seremos. Mas ele, através do Espírito Santo, nos conduzirá a essa plenitude em vida até a gente deixar, né? Então, o ser humano de verdade é isso. Foi isso que ele me inspirou.
leve essa mensagem para as pessoas, de quem elas são. Elas devem ser humanas de verdade, como eu fui, como eu sou. E para isso, a gente precisa passar por um caminho de espinhos, de sofrimento, mas não se preocupem. Tenham fé que a glória e a ressurreição está lhe Estarei esperando. contigo todos Estarei os dias. contigo todos os dias da sua vida. E esse aqui, o que você precisa e não sabe, é porque foi o que eu passei. Os porquês. Meu Deus, por que isso? Por que aquele foi... Ó, você não sabe, mas você precisa passar por isso. Você precisa aprender isso. E muitas vezes eu não sabia, mas ele sabia o que eu precisava. Você precisa já de outra coisa. Você já precisa de outra coisa. Mas aqui eu tento abordar algo assim, dentro do corpo, da alma e do espírito, que a gente vai descobrindo, eu não sabia disso, eu não tinha isso. Por exemplo, eu tenho um depoimento de pessoas que dizem assim, Carlete, porque na parte do corpo eu faço algumas perguntinhas. É um livro também um pouco dinâmico, assim, para você ir fazendo uma reflexão do que você faz no seu corpo. Por exemplo, quantos litros de água você toma no dia? Ou quantos copos de água você toma no dia? Né? E teve gente que diz assim, meu Deus do céu, quando eu parei para pensar, nunca contei. Eu acho que eu não tomo nem 2. Então, assim, eu não sabia que eu precisava tomar pelo menos 1 a 2 litros de água. Agora eu já sei. A decisão é sua, né? Sempre a decisão é nossa. Deus nos deixa livre para tomarmos as decisões que nos, né? Muitas vezes que nos convém, mas muitas vezes também não nos convém, mas é necessário. É preciso. E a chave aí é a gente estar aberto, né? Tá à disposição. Eu quero a mudança, eu quero aprender. Porque quando a pessoa não quer, não tem nada, jeito. pode ter esse livro, pode ter a Bíblia, pode tudo, ter o que tiver. Tudo. Mas a mudança não vem. Não porque vem. tem que vir de dentro. De querer. De querer. Tem que querer. De querer. Né? Querer é o principal. Querer é o principal. E assim, eu tive há mais ou menos uns 2, 3 anos uma experiência nesse sentido, assim, de... Deus falou muito forte comigo através de um livrinho tão pequenininho, em um desses momentos que eu passei, né? É como se fosse a última... Pronto, é a última prova, Carlete. Eu vou te dar essa prova aqui. E realmente foi uma prova bem dolorida. E eu... Meu Deus, me mostre. Esse livro, para vocês terem noção, eu tinha ele há mais de 10 anos. É um livro de Márcio Mendes, pequenininho, chamado O Dom de Cura e Milagre. Não, Dons de Fé e Milagre, é isso. Dons de Fé e Milagre. E aquele livrinho ali, olhando para mim, olhar para ele, aquele negócio, leia esse livro. Leia esse livro. Eu digo, meu Deus, eu já sei, eu vou ler. Tá bom, já entendi. Nesse livro, Deus, ele operou uma cura, assim, em mim, tremenda. Eu chorei uma tarde inteira. Inteira, porque ele foi me mostrando, através daquela leitura, que esse meu orgulho, né, que eu já vinha, assim, trabalhando, mas trabalhando em forma muito humana. Eu sabia que eu tinha orgulho, eu sabia que era uma pessoa orgulhosa, mas entra uma parte crucial na nossa vida, que é quando a palavra fala, é o Espírito Santo quem convence. Gente, isso foi muito forte, porque assim, eu já sabia. E eu fazia, às vezes, um esforço tremendo para eu, sabe, tentar não ser orgulhosa em algumas situações. Tipo assim, eu tenho razão, mas eu vou pedir desculpa, eu vou reconhecer meu erro. Eu não consigo, sabe? E era uma luta comigo mesmo. Com minhas próprias forças, com minhas próprias forças. E aí, naquela leitura, o Espírito Santo, ele foi me conduzindo num caminho lindo, assim. Entendeu agora, minha filha? Entendeu? Que não é você, sou eu. Aonde você não consegue, eu vou lá e faço a obra. Gente, depois disso, eu pedi perdão, eu pedi desculpas, eu reconheci meus erros. E Deus disse assim, pronto, agora você entendeu o que é o orgulho. Agora você entendeu que sem mim, nada acontece. Então, primeiro foi necessário acontecer com você, literalmente todas as etapas do orgulho. Agora você entendeu que se baixar, pedir perdão, pedir desculpa, reconhecer seu erro o mais rápido possível e pedir perdão, ver que você está errada. Isso sim
é um coração contrito, é alguém que eu desejo ansiosamente que todos vocês sejam. Se curvem, se baixem, reconheçam que vocês não são nada, mas que é nesse nada que vocês são tudo. Vocês são fortes. Que vocês são fortes, porque sou eu, com a minha força, que vou lá e mostro quem eu sou em vocês. É a dependência A dele. dependência dele. E isso mudou tudo. Tudo. E assim, de lá para cá, foi tudo acontecendo de uma forma muito rápida, né? Muito rápida mesmo, como eu falei para vocês. Em 3 dias o livro estava pronto. Porque já estava tudo aqui. Já estava tudo aqui e foi só organizar. Né? Uma vida de experiências isso. Que você organizou. Organizei. E trouxe. E no momento certo. Porque eles, pronto, agora você está pronta. Tem a hora, né? Hora para todas as coisas, Pra né? tudo, Tem a debaixo hora do para esse céu. livro. Isso. Tem a hora da gente estar aqui. Não é? Com certeza. Tem a hora do seu podcast. Exato. Tem um podcast, faça aí a propaganda do seu podcast. O podcast foi bem interessante. Eu estava em Goiânia, gravando um material, tirando umas fotos, que eu estou abrindo meu canal no YouTube, enfim. E aí, lá, uma pessoa da família viu e disse, Carlete, você tem... Eu dando a entrevista, você tem muito jeito. Ele estava abrindo um podcast, eu não conhecia. Aí, para você ver, quando a gente começa... tem um podcast ali? Eu não sabia. Como é que pode? Eu não conhecia esse daqui, já faz um tempo, né, que tem. E aí, Jefferson, disse, Carlete, você tem um jeito, eu tô abrindo um podcast aqui em Campinas. E eu já estava atrás, porque eu já senti essa necessidade de abrir um podcast. E aí, ele disse, você não quer vir conhecer? Daqui para dezembro já está pronto, isso era em novembro. Não, era em dezembro, daqui para o final de dezembro já vai estar pronto e tal. E aí foi tudo se encaminhando. Eu disse, pronto, e o nome? E aí veio aquela inspiração, né? Porque Deus é inspiração. Nós somos filhos de um Deus criativo, né? Criou tudo isso, a natureza, nós, criou tudo. Criativo e detalhista, né? Detalhe. Menina, você falou uma palavra agora que é muito detalhista. Ele se preocupa com cada detalhe. Às vezes a gente nem sabe que aquele detalhe vai ser importante, mas ele tá ali, faz parte. E quando ele mostrou esse podcast, e aí ele veio essa inspiração, porque eu nunca gostei de café, nunca. Passei minha vida inteira detestando café. E nos 45 minutos do segundo tempo, assim, eu comecei a gostar de café. Foi. E tomo café sem açúcar, já desde que eu comecei, já foi sem açúcar. E aí, Deus inspirou isso. Café, o K de Carlete, e o fé de fé, e o café da bebida, né? E com verdade. Porque a minha identidade é a verdade. Então, Maiara, que é a minha mentora, né? Que é também a da editora, ela sempre diz que nossa conexão, nossa identidade, ela tem que estar muito atrelada. Então, podcast, é seu Instagram, é o seu livro. Tem que ter a sua... Que palavra você quer ser lembrada? Então, Deus me inspirou a ser... de levar a verdade. Então, ser humano de verdade, café com verdade. E aí veio o café com verdade, né? E aí, Carol, uma amiga minha que eu conheci lá em Goiânia, fez a logo, né? E aí ficou... Café com verdade. E aí eu gostei bastante, porque inclui aí tem tudo, uma história, né? Tem uma eu achei história. que o café era do café mesmo, mas não, tem uma história muito mais bonita do que um café, um simples café. E assim, eu vi, né, que o café traz energia, é uma bebida que traz energia. Tudo faz sentido, Tudo né? tudo foi casando, né? É os detalhes de Deus, né? Ele se preocupa com tudo e assim vai... Tudo fluindo. Delícia de papo. Muito bom. Infelizmente, a gente está terminando, mas assim, foi a gente nem maravilhoso. sente passar. Não é, mas podemos combinar outros. Vamos combinar Sim, outros, com certeza. não é? E espero vocês no Café com Verdade. Estaremos lá. Se Deus quiser. Tenho certeza que será uma contribuição muito rica, muito valorosa. Como a sua foi para nós. Foi muito rico, assim, Obrigada. esse papo. Eu não sei vocês, mas eu já estou assim... curiosa, né? Também. Querendo beber dessa fonte, né? E entender os propósitos, né? De Deus para nossa vida, em todos os sentidos, né? Em suma, tudo que você falou, eu acho que é isso, entender os propósitos de Deus
para nossa vida, né? Porque quando a gente depende dele, tudo dá certo. Tudo, né? tudo. E aí a gente se torna um ser humano de verdade. De verdade, exato. E a gente se torna uma esposa de verdade, uma mãe de verdade, né? Uma irmã, uma amiga. A gente se torna realmente um ser humano que a gente serve, né? Ao próximo, de verdade. Não é esperando alguma coisa em troca, não é, vou fazer isso, eu vou no podcast dela, porque ela vai no meu, eu vou no dela. Não. Eu vou no dela de coração. Se ela não puder ir no meu, se ela puder ir no meu e eu não puder ir no dela, eu vou assim mesmo, ela vai assim mesmo. Então, fazer sem esperar nada em troca. Né? É a chave que realmente é essa conexão genuína que a gente faz com o próximo, né, que move o mundo e que faz com que as pessoas elas se interessem, se dediquem e façam realmente as coisas espontaneamente, né, pelo próximo. Isso é maravilhoso. Ai, muito obrigada. Por nada. Não é por estar aqui na nossa mesa. Foi maravilhoso. Muito bom. Obrigada. Para quem se interessar para o seu livro, onde é que procura? No meu Instagram, vocês tanto podem no Instagram do Café com Verdade, como no meu, Carlete Vieira. Lá na minha bio vai ter um linkzinho que vai direcionar para a Amazon. E lá vocês podem adquirir o livro ou entrar em contato comigo até pelo direct mesmo do Instagram, né? Manda um direct que a gente combina e eu gosto muito desse tipo de venda. Se for aqui na cidade ou perto, eu autografo, né? Eu autografo e faço questão de deixar com a pessoa, tirar uma foto, postar, porque realmente, inclusive, naquela festa Juliana comprou dela, e eu vou deixar lá, eu autografo, eu adoro isso, porque é muito bom. Né? Às vezes, né? É muito legal, é muito legal. Ai, muito obrigada. Então, se você quiser, entra lá no Instagram, a gente vai deixar aqui o link dela, tudo direitinho. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Vocês são lindas. Amei essa dupla, amei. Ai, eu tava aqui só parando. Já tô vendo o dia que vocês vão lá pro café. Com será verdade. Um prazer, né? Com certeza. Então, se você gostou do papo de hoje, vai lá, curta, compartilha. Como que é, Duda? Ativa o sininho. Pois é. Mande dúvidas, críticas, sugestões, né? Estamos abertas e principalmente para essa nova temporada. E mulher que inspira, né? Não tem como. Pois é, iniciando, né? Não é esse ano, Abrindo, iniciando, abrindo, mulheres que inspiram. E você não pode perder, porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.